Bom dia, bom dia, bom dia! Iniciando essa semana, essa segunda-feira maravilhosa, na presença do nosso Deus. Nós estamos num dia agradável, num dia nublado, mas um dia tranquilo, o sol vai nascer. E a gente vai tomar esse cafezinho nessa manhã gostosa, cafezinho todo especial, quentinho, e a gente vai usufruir da bênção do Senhor nesse dia com uma palavra de sabedoria vindo do trono de Deus. Hoje a xícarazinha, tudo que você precisa é amor. Essa terra, né, as nossas vidas, a gente precisa é do amor. Amor de Deus, amor das pessoas, amor entre os irmãos. Amor é a palavra que resume toda a Bíblia. Deus é amor, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. E Ele nos amou de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para nos perdoar os pecados, para nos livrar de toda injustiça e nos abençoar, dando cura em todas as áreas da nossa vida. E a gente está meditando sobre cura. Esse mês de setembro vai ser um mês tremendo. Deus vai fazer coisas maravilhosas na minha vida, na tua vida e na vida daquele que deseja verdadeiramente se achegar a Ele, num momento de devocional, num cantinho da sua casa, no momento em que você vai abrir a tua palavra, meditar na palavra de Deus e trazer um ensinamento prático, objetivo para o seu dia a dia, para o seu contexto, para a sua vida, em nome de Jesus. E a gente convida o Espírito Santo, vem falar conosco, vem revelar a tua sabedoria para nós nessa manhã. E o sol está começando a brilhar. E vem trazer luz, vem trazer o teu sol da justiça, né? Vem trazer palavra de conhecimento, de sabedoria, para que a gente possa aprender hoje, nessa manhã, algo a mais sobre o que proporciona as enfermidades no nosso corpo, na nossa alma, na nossa vida. Deus abençoe a nossa vida nessa manhã. Deus possa trazer uma palavra reveladora ao nosso coração. As obras da carne. Em Gálatas 5:19 e 21 fala sobre isso. Em sua carta aos Gálatas, né, Paulo, ele fala de algumas obras da carne que podem ferir gravemente a alma humana. E por que nossa sociedade está tão corrupta? Está tão enferma, está tão doentia por causa dessas obras da carne, né? Quando a gente alimenta o nosso espírito, nós nos tornamos fortes no espírito. Quando a gente alimenta a nossa carne, a gente enfraquece e a gente alimenta, né, todas as vicissitudes, as coisas da nossa carne e faz com que a gente possa estragar o nosso interior. A nossa carne vai ficando, né, em decomposição, digamos assim. E quais são as obras da carne que o apóstolo Paulo fala? Eu não vou entrar nesse estudo, mas nós vamos passar por esse contexto para que a gente possa descobrir quais são as obras da carne. Que obras são essas, Mônica? Obra da carne. Gálatas 5:19 e 20 fala sobre as obras da carne, que é a fornicação, o adultério, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a dissensão, a emulações, a ira, contendas, invejas, heresias, rebeliões, farras, embriaguez, homicídio. Tudo isso faz com que a carne seja alimentada de uma maneira doentia e isso faz com que a gente adoece gravemente a nossa alma. Bem, nós não vamos adentrar nessas obras da carne. Um dia nós vamos entrar profundamente em cada obra dessa, né, onde o inimigo penetra na nossa vida, destruindo as nossas emoções, destruindo a nossa vida, trazendo enfermidade para a nossa alma. Mas a gente gostaria de enfatizar que nós próprios somos responsáveis por toda essa obra da carne. Às vezes a gente pensa, o inimigo está me usando na bebida, está me usando nas drogas, está me usando na fornicação, na impureza, no adultério, eu não consigo vencer.
você está alimentando a obra da tua carne e você é responsável por isso, né? Então, as obras da carne são planejadas pelo inimigo das nossas almas, a fim de danificar a nossa alma. É claro que ele tem uma parcela, né, de contribuição quando ele facilita a sua vida a uma autodestruição. Ficamos enfraquecidos e feridos no nosso interior, né? E uma nação que permite, que incentiva, que promulga, que apoia, uma nação que faz tudo isso para que essas atividades que são dirigidas para a alma venham a ser colocadas em evidência através de programas, através de televisão, através de tantas coisas, né? Quando uma nação, né, os órgãos que são os órgãos que administram, né, a nossa nação, quando eles começam a incentivar esses tipos de práticas, eles estão semeando a morte e a destruição do seu próprio povo. Meu Deus, tenha misericórdia do nosso povo, dando a nós, cada um de nós individualmente, né, expertise, sabedoria, para que a gente possa vencer todas essas sementes que estão sendo lançadas sobre as nossas mentes, sobre as mentes dos nossos adolescentes, sobre as mentes da nossa juventude, para que essa semente que estão sendo lançadas não frutifiquem, mas que a semente do Evangelho de Cristo Jesus venha a nos fortalecer, venha a nos direcionar, porque acima de todo governo está o governo soberano do nosso bom e eterno Pai, Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová, o grande El Shaddai, né? E acima de tudo, Yahvé, aquele que nos convoca para a presença dele, para termos intimidade com ele individualmente, cada um com a sua porção de graça e de misericórdia que o próprio Deus nos distribui. Meu Deus, que palavra linda! Então a nossa sociedade, no nível pessoal, ela acaba provocando, né, um colapso social, declínio de padrões morais, de ética, de pudor, né? E vão se elevando as taxas de criminalidade, as taxas de enfermidade, de doenças da mente, do coração, da alma, por causa de uma sociedade que se encontra adoecida. E aí a gente vê que a doença não é só pessoal, né? Todos nós somos enfermos em alguma área da nossa vida, mas a própria sociedade é o reflexo, né, de uma doença social, uma doença que abrange a níveis maiores do que a gente pode imaginar, porque uma sociedade doente, né, é uma sociedade que não tem temor a Deus, que não tem reverência ao Senhor. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os hospitais, prisões, instituições sociais estão abarrotados, né? Quando o povo de uma nação está enfermo, a sua alma, toda a sociedade fica enferma. Temos uma escolha, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E Jesus advertiu a seus discípulos. O diabo, ele veio, né? O inimigo das nossas almas, ele veio para roubar, destruir, matar. Ele veio para isso, para acabar com a sociedade, para enfermar a sociedade, para trazer tristeza, abatimento ao coração de todos aqueles que vivem em busca de um ideal, de uma sociedade mais justa, mais abençoada, uma sociedade mais próspera em todos os seus aspectos. Mas Jesus, ele veio dar uma solução para tudo isso. Ele fala, né? Mas eu vim para que tenham vidas e a tenham em abundância. João 10:10. Eu vim para que tenham vidas, né? E a tenham em abundâncias. Que tenham uma vida em abundância é uma vida plena, uma vida transbordante. Transbordante. Então nós temos uma clara distinção entre vida e morte eterna, né?
Cada um tem um livre-arbítrio, cada um tem um direito de escolher. Eu quero vida, eu quero morte. E os frutos do Espírito são os frutos que vão sobrepor às obras da carne, né? Os frutos do Espírito. Nós já fizemos uma live maravilhosa sobre os frutos do Espírito, e se você não sabe o que é frutos do Espírito, volta nas nossas lives lá no Instagram, procure, né, a live que a gente está falando sobre os frutos do Espírito, cada fruto, cada detalhe, cada porção que o Espírito Santo nos deu e nos dá a cada dia. Bondade, paz, perseverança, amor, esperança, né, longanimidade, domínio próprio. São frutos, alguns tipos do fruto, que é o único, né, são particularidades desse fruto maravilhoso. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33, 12. Olha que palavra linda, né? Feliz é a nação, abençoada é a nação, próspera é a nação, edificada é a nação, bem-aventurada, muito feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E como é triste quando uma nação é fundada em princípios, né, que de referência a Deus, que vem fazer com que a vida da nação seja corrompida, né, porque não invoca o Senhor para gerenciar, para estar à frente, né, no comando da soberania divina, né, para que as coisas possam fluir sem interferência, né, demoníaca, de potestade, principados que assolam esse mundo tenebroso, né? Mas o Senhor é vitorioso, o Senhor nos dá a vitória. E bem-aventurado aqueles que nele confiam. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Que não viram ainda a sua nação liberta, mas já creram, já estão contemplando, né, o mover do Espírito Santo em toda a nação, trazendo uma bem-aventurança para a nossa nação. Salmo 33, 12. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando os valores morais são rebaixados, né, na televisão, nas escolas, nos programas sociais, quando os valores morais, éticos, religiosos, né, de princípios que são obedecidos pelo mundo inteiro, princípios de ética, de valor, de justiça, de equidade, de obediência, de hierarquia, quando esses princípios eles são negados, quando eles são distorcidos, o pecado não é barato. A consequência é uma sociedade decaída, jovens perdidos, né, envolvidos com tantas coisas, né, tantas coisas que podem produzir a sua morte física e espiritual. Custa muito caro servirmos ao inimigo. Parece que é barato, parece que nós temos algumas vantagens, parece que vocês têm algumas vantagens, né? Eu não. Mas parece que fica barato, mas não é barato não, o barato sai caro, né? Por quê? Caro foi o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. E barato é aquilo que Ele nos dá de graça, sem precisarmos, sem merecermos, sem precisarmos fazer grandes movimentos, né, para que possamos alcançar. Basta abrir o coração, rasgar o coração e falar: Senhor, faz de mim uma pessoa que venha a brilhar nessa terra. Faz de mim um governante nessa terra. Faz de mim uma pessoa próspera. Faz de mim um servo fiel. Faz de mim um homem temente a Ti. E aí a sua vida vai mudar. Com certeza, tudo se faz novo. Ele só precisa de um aceite, de uma abertura no teu coração. E se hoje estiveres ouvindo a voz de Cristo, a voz de Deus no teu coração, abra o teu coração, não endureça o teu coração, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. E a nossa morada começa aqui na terra, né? Trazendo o céu para a terra, trazendo a eternidade para dentro de nós, para que a gente possa viver
essa dimensão da graça e da misericórdia do Senhor. Tiago 4,8 fala, né, que a gente deve se aproximar de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Por isso a nossa proposta, né, arte terapêutica, de estarmos todos os dias meditando sobre esse amor de Deus, essa graça de Deus, tomando um cafezinho com Yahvé, meditando na palavra de Deus, fazendo com que a gente possa ter uma conexão com o nosso Deus, o nosso Criador, que criou esse céu lindo. Olha que céu lindo! Não é um céu de brigadeiro, mas é um céu, né, repleto de graça, de presença de Deus nesse lugar. E nós vemos a formação de Deus, né? Deus é perfeito, porque tudo pertence a Deus, não pertence ao homem. Tudo, a natureza toda pertence a Deus. E a Deus seja dada toda a honra e toda a glória nessa manhã. O sol chegou, nós estamos felizes, porque hoje é dia de sol, é dia de felicidade. E Deus demonstra sua ira do céu, que é contra o mal e os ímpios que rejeitam a verdade. Assim sendo, Ele os entrega com concupiscências carnais que desonram os seus corpos. Ele os abandona aos seus caminhos maus, para que possam ser pagos as suas próprias almas e corpos a terrível penalidade que merece. Romanos 1, 18, 24, 26 e 27. Né? Essa passagem fala que Deus demonstra sua ira do céu. Lá em cima, Deus é soberano e Ele é justo. Ele é justo e Ele impetra a sua justiça na terra também. E por causa das obras da carne que nós falamos, da concupiscência da carne, o homem fica vulnerável a toda sorte, né, dos seus pecados, as consequências do seu pecado. E aí Deus sabe o que Deus faz? Deus é justo, né? Ele abandona os seus próprios caminhos. Infelizmente, tem um momento em que Deus abandona aqueles que se fecham, aqueles que não desejam mudança, aqueles que se apegam às obras da carne, que vivem em função da obra da carne. E o que